Can we give him, let's give honor where honor is due, and let's thank our apostle, Pastor Celia and Sergio, please. Levanta suas mãos. Please lift your hands. Escolhe palavras bonitas Choose beautiful words from your heart e enche o coração do seu pai. and fill the heart of your Father. Ele ama He loves quando você fala com ele. when you speak with Him, Quando você crê que ele está te ouvindo. when you believe that He is listening to you, Quando você escolhe as palavras do seu próprio vocabulário. when you choose words from your own vocabulary. Filho na simplicidade, One son in a very simple way, falando com seu papai. speaking with his daddy. Fale algo para ele. Speak something to him. Diga que você o ama. Speak that you love him. Diga que você está grato Speak that you are grateful for him por ele enviar Jesus na cruz por você. because he sent Jesus on the cross for you. Diga que você está grato Speak to him that you are grateful por ele dar o seu espírito para nós. because he gave his spirit to us. Pai, Father, muito obrigado thank you so much por essa noite, for tonight, por este momento, for this moment junto com seu povo. with your people. Nós te louvamos, We praise you, nós te adoramos, we thank you porque sabemos because we know que a sua presença that your presence pode fazer maravilhas can make wonderful nesta things noite. tonight. E nós estamos crendo And we are de believing todo o nosso coração with all our heart que estamos protegidos nesse lugar that we are protected inside this place de todo ataque na nossa mente. from every attack in our minds. Nós repreendemos e rejeitamos toda a obra das trevas We cancel and reject every evil work. e declaramos a tua paz e a tua glória nesse lugar. And we declare your peace and your glory in this place. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Pode se sentar. You can see it now. Aleluia. Eu estou muito feliz. I am so happy. Cada dia da conferência, Every day from this conference, eu vejo um rostinho diferente. I am looking and seeing new faces. E eu sei que Deus vai fazer tanto na sua vida hoje, And I know that God will make so many things in your life today que você vai trazer outra pessoa. that you will bring someone else in the next service. Quando eu senti o poder de Deus, When I felt God's power, quando eu vi a graça de Deus, when I saw God's grace, eu saí desesperado no meio dos pescadores I went out desperate among the fishermen, e disse: eu senti algo muito grande de Deus. and I told them I felt something so great from God. E eu comecei a pregar para eles. And I began to preach for them. E eles também foram sentindo. And they began to feel the same as well. Lembra que eu estava manifestando um poder. You must remember that I was showing God's power to them. Poder que eu tinha recebido de Deus. The power that I received from God. Eu comecei a ser anunciador. I began to be an announcer. Meu coração estava tão alegre, My heart was so full of joy porque Deus havia tocado em mim. because God has touched me. Eu queria que todos sentissem. And I wanted everyone could feel that. Quando Deus faz algo na sua vida, When God does something in your life, você precisa contar para alguém. you need to share that with someone. Essa é uma forma de pregar o evangelho. This is a way to preach the gospel. Anunciar o que Deus te fez. Announce what God did to you. E Ele sempre vai continuar fazendo. And He will always continue doing Porque você prega o evangelho because you preach the gospel com os benefícios de Jesus. with Jesus' benefits. Ele sempre te beneficia. He always is doing benefits for you. Até quando você passa pelo vale da sombra da morte. Even when you are facing the valley of the shadow of death, Ele está lá com você. He's there with you. Você não fica naquele lugar. You don't stay in that place. Você passa. You are across that place.
por qualquer tribulação que você passar, whatever struggle that you are crossing, não é para te matar. it's not to kill you. Eu fico imaginando Sometimes I am thinking o that trabalho de alguns leões, the hard work of some lions, os trabalhadores do reino. the workers of the kingdom, Eles tiveram a oportunidade de trabalhar para o Senhor, they had opportunity to work to our Lord, jejuando. fasting. Os leões, The lions, lá em Daniel, there in Daniel, trabalharam para o Senhor. were working to our Lord. Eles jejuaram. They were fasting. Foi um jejum maravilhoso. It was one wonderful fasting. O jejum dos leões The fasting of the lions fez manifestar a glória de Deus no reino. made God's glory to be manifested in the kingdom. As suas tribulações, Your struggles, your hard as times, suas batalhas, your battles, os milagres que Deus faz para the você, miracles that God does for you, manifesta a glória de Deus. manifest God's glory. Nada vai te matar. Nothing will kill you. Não vai ser destruído. Will not be destroyed. Não precisa ter medo do coronavírus. You don't need to be concerned about coronavirus. Ele não pode contra você. He cannot come against you. O apóstolo Paulo, Apostle Paul, se ele tivesse mordido naquela cobra, if he had beaten the snake lá na ilha de Malta, there in the island of Malta, aquela cobra teria morrido. the snake could be dead. Você precisa entender You need to understand que a sua confiança no seu Deus that your trust in your God é o maior antídoto is the biggest and strongest antidote contra todo o mal. against every evil. Então você está imunizado. Then you are immunized. A sua casa está imunizada. Your home is immunized. Você tem pastores segundo o coração de Deus, You have pastors after God's heart que ora para você. that prays for you. E você sai contando o que Deus fez. And you can go away telling everyone what God did for you. Enquanto você não atua no dom, During the time that you are not operating the gifts, você traz as pessoas para que o pastor ore. you bring the people for your pastor to pray for E them. quando Deus vê o seu interesse tão grande, And when God's looking that you que are as so pessoas interested sejam curadas, in see the people getting healed, aí ele começa a operar através de você then também. he begins to operate with the gifts through your life as well. Então queria algo de você. Then I would like something from you. O que Deus fizer na tua vida hoje What God do in your life today, não é para você ficar calado. it's not for you to be in É para você silence. contar para alguém. It's for you to share that with someone. Antigamente eu ficava muito triste In the old times, I was always sad quando eu pregava o evangelho para as pessoas when I was preaching the gospel to the people e eles rejeitavam o and evangelho. they were rejecting the Se eu gospel. não quero, They were saying to me, I não don't quero want. ser cristão. No, I don't want to be a Christian. Eu não quero. No, I don't want. E eu ia para casa muito triste. I was going back home very sad. O Espírito Santo me disse: And the Holy Ghost told me, filho, son, por que você está triste? why are you sad? Eu não mandei você convencê-los. I didn't command you to convince them. Convencê-los é um trabalho meu. To convince them is my work. Eu mandei você pregar. I commanded you to preach for them. Eu convenço. I am the one who convinces. Faça o seu papel Do your work, e eu vou fazer o meu. and I will do mine. Todo aquele que você pregar, Everyone that you preach, todo aquele que você falar que eu amo, everyone that you speak to him that I love him, eu estarei atrás dele. I will be after him. Como eu sou lá do mato, How I came from the forest, observando the como as jungles, cobras caçam, I was looking at with attention how the snakes used to hunt. quanto mais venenosa ela é, As much poison the snake has, mais ela é habilidosa. more ability the snake has. Ela pica o ratinho She bites the small rat e solta, and release it deixa ele embora. and allows the rat to run away O veneno está dentro dele. because the poison is already on it. Ela só tem que esperar agora She only must wait o tempo para fazer the efeito. time for the poison to make all the effects. Lá em Moisés, There in Moses, quando jogaram Moisés jogou a vara dele na frente do faraó, when Moses threw his rod in front of the Pharaoh, ela virou uma serpente his rod became a serpent e comeu as duas outras serpentes dos magos de faraó. and ate the two other serpents from the Pharaoh magicians.
O veneno que tem em você the poison that you have on you, é mais poderoso is so much more stronger do que o and veneno do powerful inferno inteiro, than the poison of all the hell, do que milhões de coronavírus, than millions of coronavirus, que milhões de câncer. millions of cancers. Você tem um antídoto, You have an antidote. que é o sangue de There is Jesus Jesus' blood sobre a sua vida. upon your life. Então conte Then you o must que Deus tell faz por você. to everyone what God does for you. Injeta nas pessoas You must insert inside the people o seu testemunho your testimony, e o Espírito Santo vai junto. and the Holy Ghost goes with it. Entenda isso. You must understand that. A Bíblia diz The Bible says em in Efésios Ephesians que a palavra that the word é a espada do Espírito. is the sword of the Spirit. Quando você dá a palavra para alguém, When you give the word to someone, o Espírito Santo the Holy Spirit tem a ferramenta exata has the right weapon para trabalhar to work dentro daquela pessoa. inside that person. Pode dar a palavra You can give the word e soltar. and release it. Olha dentro do olho de alguém. Look inside someone's eyes diga, and say, Jesus te ama. Jesus loves you. Ele vai embora, The person will go away, mas logo ali but in a short ele while vai perder as forças. he will lose all his strength, Ele será cativo do Senhor. and he will come captive of our Lord. Amém? Amen. Então prega. Then preach. Conta tudo o que você está ouvindo nessa Tell conferência. to the people everything that you are listening in this Diga conference. para alguém Speak to someone que Jesus ama. that Jesus loves them. Se alguém encarar você, And if someone is facing you, você diz Jesus te you ama. will say Jesus loves you. Se alguém ligar para você If someone calls you e disser não, foi engano, and say, no, I called you by mistake. você diz alto lá. No, stop there. Não foi engano. It's not by mistake. Deixa eu orar por você. Allow me to pray for you. Porque na minha vida Because in my life, não existe engano. there is no mistake. Como é que alguém vai dizer How can someone say que foi o engano? that called me for deception, for mistake? Não, No, eu vou falar a verdade I will speak the truth e eu vou orar. and I will pray. Assim é And this is how it works. aquela pessoa The person que tem o Espírito de Deus. that has God's Spirit. Amém? Amen? Isso aqui This here foi só um cabeçalho. is just an introduction. Abra sua Bíblia. Please open your Bible. Evangelho de João, The Gospel after John, no capítulo 3. chapter 3. Eu sei que você conhece I isso, know that you already knows it, mas o bom de tudo, but the best part in everything, o que eu mais encanto na palavra de Deus, what most amazes me in the Word of God é a vida da palavra. is the life of the Word. Todos os homens podem pregar a palavra, Every man can preach the Word, mas há alguém but there is someone que tem uma visão that has a vision cada vez mais profunda every time more deep da palavra de of Deus. the Word of God. Havia um senhor There was one old sir there. que foi participar de um concurso He was going to enter in a competition de quem citava os Salmos 23 of who was speaking Psalms 23 da forma mais bonita. in the most beautiful way. Pegaram um jovem They took some young que falava no rádio, that was speaking in the radios uma voz muito aveludada, with a very soft voice. e esse jovem subiu na This plataforma young man came on the stage e narrou os Salmos 23 and he was speaking Psalms 23 de uma maneira tão eloquente. in a so strong and emotioning way. Aquilo saía quase que musicalmente. He was almost singing instead speaking, E todas as pessoas and everyone ficaram de pé stood up in front of e him o aplaudiu and applauded him quando ele terminou de recitar. when he finished to speak. E um senhorzinho Came one old man com uma bengala, with something to hold him. aos seus 90 anos, He was almost 90 years old. subiu na He plataforma came up on the stage para ressaltar os Salmos 23. to speak Psalm 23.
O rapaz tinha sido aplaudido de pé. The young man was applauded with everyone stood up. Houve barulho imenso na There was a plataforma. big noise inside the place. Mas quando aquele senhor But ressaltou os salmos, When that old man finished his speech, ninguém falou nada. no one spoke anything. Todos começaram a chorar. Everyone began to cry. Pegaram o prêmio They took the prize e deu para o jovem. and gave to the young man. E o jovem And the young man pegou o microfone took the microphone e disse: and said, eu quero passar o prêmio I want to give the prize para esse senhor. to this old man Eu recitei o Salmos 23. because I spoke Psalm 23. Todos alegraram. Everyone was happy. Mas esse homem, But esse this senhor, man, this old man, ele conhece não o Salmos he 23. knows not only Psalms 23, Ele conhece o pastor. he knows the pastor. Porque quando ele falou, Because when he spoke, eu chorava. I was crying. A palavra de Deus, The word of God, ela é viva it's alive da mesma medida in the same measure que quem fala ela of who speaks it. é vivo, It's alive as well, espiritualmente. spiritually speaking. Amém? Amen? Eu sei que você conhece João 3, I know that you already knows John 3, mas vamos ler but novamente. let's read it again. Tem algo oculto aqui para nós nessa noite. There's something hidden in this text for us tonight. Versículo 1 diz: Verse 1 says, havia entre os fariseus there was a man of the Pharisees, homem chamado Nicodemos, a man named Nicodemus, dos principais dos judeus. a ruler of the Jews. Esse homem, This man, no grupo que ele participava, in the group that he was inserted, na lei aonde ele estava, in the law in which he was inserted, ele era dos principais. he was one of the main men, Ele the era muito rulers. influente. He had a lot of influence. Ele conhecia muito da lei. He knew a lot about the law. Ele era dos principais. He was one of the main men. Ele estava no topo da lista. He was in the top of the list. Mas ele ouviu falar de Jesus. But he heard someone speaking about Jesus. Ele viu o que Jesus fazia. He saw what Jesus was doing. E ele teve uma grande curiosidade And he was so curious de conhecer quem era Jesus. to know who Jesus was. Ele tinha várias perguntas no coração He dele. had a lot of questions inside his heart. Ele diz: eu preciso ter com He Jesus. thought, I need to be with Jesus. E a Bíblia diz no verso 2: And the Bible says in the verse 2, este foi ter de noite com Jesus. the same came to Jesus by night. E eu leio a minha Bíblia com o Espírito Santo. And I read my Bible with the Holy Ghost. Sempre eu pergunto para ele Always I ask him todos os detalhes. all the small pieces and details. Isso chama meditar na palavra. This is called meditate on God's Descobrir word. os mais profundos segredos da palavra. To find out the most deep secrets of the word. E eu perguntei: Espírito Santo, And I asked, Holy Spirit, por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? why Nicodemus came by night to be with Jesus, to talk to him? Ele queria falar escondido? Was he wanting to speak with him hidden from the people? O Espírito Santo disse não. The Holy Ghost said, no. Eu inspirei o escritor I inspired the reader a colocar detalhes to write those details para que você entenda, filho. for you to understand, my son. Ele foi ter de noite com He Jesus. went by night to speak with Jesus. Nicodemos conhecia a palavra de Deus. He knew God's Ele word. conhecia a lei de He Moisés. knew the law of Moses. Mas ele estava na escuridão. But he was inside the darkness. A luz não tinha brilhado nele. The light didn't shine on him yet. E quando Jesus apareceu, And when Jesus appeared to him, ele é a estrela da manhã. Jesus is the star of the morning. Ele é a luz que viria ao mundo. Is the light that was supposed to come to the Nicodemos world. viu a luz. Nicodemus saw the light. E ele viu que ele estava em trevas. And he saw that he was on the darkness. E ele foi ter com And he Jesus. came to be with Eu Jesus. preciso conhecer a luz. I need to know the light. Eu preciso saber quem é I ele. need to know who is him. Eu conheço a lei. I know the law. Eu medito na I palavra. meditate on the word. Eu
devotei a minha vida toda a Deus. I spent all my life serving God. Eu vivi tudo que a palavra diz. I lived everything that the word says. Mas eu nunca vi sinais But I never saw the signs através da minha vida. through my life. E eu busco Deus desde a minha And I infância. am seeking God since my childhood. Eu fui subindo de cargo dentro da congregação, I was going up position by position inside the temple até chegar no topo, until reach the top position inside the temple. até ser um principal. Until be one of the main rulers. E como principal, And as ruler, eu achava que eu tinha Deus. I thought I had God. Mas quando eu vi aquele homem Jesus, But when I saw that man, quando eu Jesus, vi o que ele faz, when I saw what he can do, quando eu vi quem ele era, when I saw who he was, eu vi que eu não tinha I nada. saw that I didn't have anything before. Eu vi que eu precisava. I saw that I needed. Então, Nicodemos pegou a escuridão dele Then Nicodemus took his darkness e chegou diante da luz. and came in front of the light, E eu descobri que não existe trevas. and I found out that there is no darkness. As trevas não existem. The darkness does not exist. Existe ausência de luz. What there is absence of light. Uma pessoa me procurou e disse: Someone came to me and said, Pastor, eu estou sendo perseguido na empresa que eu trabalho. Pastor, someone is pursuing me in the company that I work. Eu vou pedir as contas e vou embora. I will quit my job. Eu sim, faz isso mesmo. Okay, you can do that. As trevas que está lá dentro The darkness there is in this place, está expulsando você que é a luz. it's expelling you, there is the light. Ou você é trevas também, Or are you darkness as ou a well? luz que está em você Or the light there is in you põe em fuga will cast out as the trevas. darkness. Quando você é luz na sua When família, you are light in your family, toda a tua família vai ser salva. all your family shall be saved. Crê no Senhor Jesus Cristo. Believe in our Lord Jesus Christ, Será salvo tu e a and tua shall be casa. saved you and your home. Sua família não é preocupação para Your você. family is not your concernment. Você não tem que preocupar com a sua família. You don't need to be concerned about your family. Foi salvo na casa. One was saved in your home. Todos serão salvos. Everyone will be saved. Porque Deus vai atrás dos seus. Because God will go after your people. Quando eu me converti, When I got converted, eu descobri sobre o céu e o inferno. I found out about heaven and Eu hell. estava prostrado em vigília, em jejum e oração, I was bowed down in an all-night prayer, in fasting and prayer, orando pela minha família. praying for my family. E o Senhor me disse: And our Lord told Filho, me, my son, eu não posso responder a sua oração. I can't answer your prayer. Eu assustei. I was scared. Falei: como? Why? Eu estou orando pela minha I família. am praying for my family. E ele disse para mim: And he told me, a sua oração é egoísta. your prayer is a selfish prayer. Você ama diferente do meu amor. You love different from my love. Você ama mais os seus do que os meus. You love your family more than my family. Os seus, eu já tenho promessa para eles. Your people, I have already promised to them. Eu amo os mendigos. I love the homeless man. Eu amo os drogados. I love the drug addicted Eu amo as people. prostitutas. I love the prostitutes. Eu amo os bêbados. I love the drunk people. Da mesma maneira que eu In amo the same o way seu that pai I e a love sua mãe e your os seus parents, irmãos. your brothers. A sua oração é egoísta. Your prayer is a selfish prayer. Eu disse: então, Senhor, And I asked, Lord, eu vou atrás dos drogados, okay, and I am going after the drug addicted, dos embriagados. the drunk. E eu vou atrás deles, ganhar eles para o Senhor. I am going after them to win Anunciar o them for evangelho you. para eles. I will announce the gospel for them. Naquele mesmo ano, And in that same year, meu pai, my father, meus 6 irmãos my 6 brothers se converteram. got converted. Você fica preocupado com os seus. Sometimes you are concerned about your Olha a people. natureza do velho homem atuando. Look the nature of the old man operating in Para you. você só tem valor os que são consanguíneos. For you only has value who has your same blood. E Jesus diz que os inimigos do homem And Jesus said that the enemies of a man são seus próprios familiares. are their own relatives. Por quê? Why? Porque você os idolatra. Because you make them as your idols. Porque você faz acepção de pessoa. Because you are making, because of the exemption of people. O seu filho está nas drogas. Your son is with drugs, E você quer que Deus salva and ele. you want God to save him. Por que você não começa um propósito de jejum e oração? Why don't you begin a purpose
praying and fasting e de intercessão para que Deus salve todos os drogados da sua cidade. and making intercession for God to save all the drug addicted people in your city. Quando você vê um drogado, When you see one drug addicted você person, prega para ele preach to Fala this do amor person. dele. Speak about God's love to this person. e Deus And God vai mandar will send trabalhadores workers para a seara dele. to his Deus harvest. vai mandar alguém God will send para ganhar someone os seus, to win your people porque você foi because you went ganhar o de alguém. to win someone's relatives. Mas enquanto você está só os seus que são importantes, But during the time that you are thinking that only your people a is sua oração é important, só pela minha mãe, your prayer is only for my Só pelo mom, meu filho. only for my children, Só pela minha only filha. for my daughter. você está dizendo, Deus, You are saying, God, eles não são salvos. they are not saved. E a promessa diz And the promise que says se você crê no Senhor that Jesus, if you believe in our Lord é salvo Jesus, você e a sua casa. you and your home shall be Por que você saved. preocupa com eles? Why are you concerned about them? Eles só estão criando um testemunho. They are only creating their testimony. Nenhum deles vai perecer. None of them will perish. Todos eles serão All salvos. of them shall be saved. Porque você é salvo. Because you are saved. E você vai chegar no céu. And you will come to Dizer, heaven Pai, and say, cadê a minha Father, família? where's my family? E ele vai mostrar. And he will show you. Todos que você ganhou para Jesus Everyone that you want to Jesus é a sua família. is your family. Amém? Amen? Eu não sei por que eu saí do texto I don't know why I had to go away from these verses para ir nesse lugar. to reach this place. Uma coisa eu sei. But one thing I know, Alguém aqui someone here estava atrapalhando was disturbing Deus God de buscar os seus. to seek your people. Dai Give, e dar-se-vos-á. and will be given unto you. Boa medida, Good measure, recalcada, shaked, being sacudida, multiplied, transbordante, transbording, na mesma medida and in the same que você measure der ao that Senhor, you give to our Lord, Ele dá para você. He will give to you. Pega suas preocupações, Take all your concernments, pega sua família take all your e family, dá a Deus and give to com God boa medida, as a good measure, recalcada, shake measure, sacudida, multiplied measure, porque com a mesma medida because with the same measure que that você you medir, give, Deus vai medir você. God will measure you as well. A sua família Your é salva. family is saved. É uma promessa. This is a promise. Nicodemos Nicodemus estava em trevas. was in darkness. Achava que conhecia Deus. He thought that he knew God. Achava que sabia tudo de He Deus. thought that he knew everything about God. De repente aparece um homem, But out from nowhere comes a man, um carpinteiro da Galileia, one carpenter from the Galilee, manifestando coisas que ele jamais manifestou. manifesting things that he never saw before. Ninguém nunca viu nada igual. No one ever saw something like that. A luz atraiu Nicodemos. The light attracted E Nicodemus. Nicodemos chega para o Senhor. And he came to our Lord. Este foi ter de noite com Jesus e disse: And the same came to Jesus by night and said, Rabi, Rabbi, sabemos que és mestre, vindo de Deus. we know that thou art a teacher come from God. Jesus, Jesus, nós fizemos uma reunião lá na congregação we made a meeting there in our church, e chegamos numa conclusão. and we noticed something. O Senhor é vindo de Deus. You came from God. Porque se fosse só ele, Because if it was only him, ele não tinha Nicodemus, dito Rabi, he could not have said, sabemos. we know. Ele falava Rabi, He said, Rabbi, eu sei. he could have said, I know. Então toda a turma dele Then we can notice that all his group sabia knew que Jesus era de that Deus. Jesus came from God. Sabemos que o Senhor é vindo de We Deus. know that you came from God. Porque ninguém, Because no one, nem eu, not even me, nem os meus que estão lá juntos, not even my people that is with me nenhum there, de nós none of us podemos fazer esses sinais can miraculosos que do tu these fazes. miracle signs that you do. Se o Senhor, se Deus não for com If ele, God was not with you, a manifestação que você traz the manifestation and signs that you bring, é Deus. it's only God. Nós sabemos, e isso é uma realidade, We know this is a reality, que o Senhor é vindo de Deus. that you came from God. Pois ninguém na terra Because no one in this earth pode fazer esses can sinais do those signs, miraculosos que tu miracle fazes, signs that you do, se Deus não for com if ele. God was not with him.
que Nicodemos queria saber? What Nicodemus was wanting to know? Sobre sinais. About signs. Eu quero saber de milagre. I want you to know something about Porque miracles. eu também sou de Deus. Because I came from God as Eu well. leio a I palavra. read the word. Eu leio Isaías. I read Isaiah. Eu leio os Salmos. I read Psalms. Eu leio tudo de Deus. I read everything from God. E eu não tenho isso. And I don't have that. Então o Senhor é de Deus. Then you come from God. Jesus Jesus mudou o assunto. changed the subject of the E foi talking. falar para Nicodemos And he began to speak to algo him mais importante something so much more important do que qualquer milagre. than any other miracle. Ele mudou o assunto. He changed the subject of the talking. Nicodemos queria saber de milagre. Nicodemus was wanting to know about miracles. E ele mudou o assunto. And he changed the subject. E ele disse: And he said, Jesus respondeu: Jesus answered, em verdade verily te digo, I say unto thee, que quem não nascer de novo except a man be born again, não pode he cannot entrar see no reino de Deus. the kingdom of God. Olha essa palavra, entrar. The Bible in Portuguese says, enter. Para nascer, To burn, precisa entrar. you need to enter. Entrar para onde? Enter where? Para dentro To inside. de um reino A kingdom que Jesus veio estabelecer, that Jesus came to establish. chamado Reino de Deus. That is called the kingdom of God. Todo aquele que nasce de novo, Everyone that is born again, ele sai do mundo he leaves the world, e vem para o reino. comes to the kingdom. Mais ou menos assim. It's almost like that. Enquanto ele está aí, When he is there, ele está no mundo. he is in the world. Mas quando ele nasce de But novo, when he is a born again, ele entra para he dentro do reino. enters to inside the kingdom. Não significa This doesn't mean that que esse passo this step é is suficiente. enough. Ele está dentro. He is inside. Agora ele tem que caminhar dentro do But reino now he must walk inside the kingdom. e usufruir de tudo And que he tem no must reino. enjoy everything that there is inside the Ele kingdom. começa uma nova vida, He begins a new life, uma nova a prática, new practice, porque ele saiu do mundo. because he left the E world veio para dentro do and reino. came to inside the kingdom. Isso ele estava falando para And Nicodemos. he was speaking that to Nicodemus, Nicodemus, Se você não nascer de novo, if you don't be born again, você não pode entrar. you cannot enter. E ele fez a pergunta mais estúpida. And he made the most stupid question. Por acaso, Maybe um homem sendo a velho man being old pode voltar can come back e entrar dentro da sua mamãe? and enter in his mom again? É impossível. It's impossible. Eu não entendo. I can't understand that. Era tanta treva sobre Nicodemos There was so much darkness upon him que ele não entendia. that he could not understand that. Como é que eu vou entrar dentro? How can I enter in my mom A minha mamãe again? está velhinha. My mom is so old already. Eu vou matar I will ela. kill her. Olha o meu tamanho. Look how big I am. Eu vou explodi-la. I will explode her. Como é que eu posso? Como é que eu vou entrar dentro? How can I enter again? Eu deveria entrar no ventre da minha mãe e nascer. How am I supposed to enter in the womb of my mom again and burn again? Observa que ele era um homem muito Pay inteligente. attention to something. He was a very smart Ele era um man. dos principais dos He was judeus. one of the main rulers of E a the Jews. resposta dele foi tão tola, And his question was so dumb, tão impossível, so impossible, que qualquer criança não that falaria aquilo. any child could not ask that. Mas ainda bem que ele disse: But thank God that he asked como é that. que eu posso How can I nascer de novo? be born again? E aí Jesus foi falar And para ele. Jesus answered him. Mas eu acredito que Jesus não estava falando só para ele. But I believe that Jesus was not speaking only to him. Jesus estava falando para mim, Jesus was speaking to me as well. para o Sérgio, To Sergio. para o Rabi, To Rabi, para o Tony, para Tony, você. to you. Porque quando falou para nós nascer de Because novo, when he told us to be born again, nós disse não sei não. we said no, maybe. Ser crente, To be a believer, ser cristão, to be a Christian, ter que ir na igreja. I have to go to church. Ah, não acho que é muito difícil. No, I think it's too hard. Como é que pode eu entrar para dentro de uma vida de How abundância? can I enter inside the life of abundance? Só aceitando a Cristo, Only accepting Christ. só sendo nas águas batizando. Only going to the waters, being baptized, to be born again. Isso parece tão estúpido. This looks so stupid. Na mão But Naaman,
disse: nossa, said, mergulhar no Rio Jordão to go into the Jordan River 7 vezes 7 times? é tão This estúpido. is something so stupid. Eu tenho rios bonitos I lá have so na minha most terra. beautiful rivers in my O land. que eu tenho de mergulhar 7 Why vezes? am I supposed to go 7 times in this river? É tão estúpido. This is something so stupid. Mas chegou um discípulo, um servo: But came one servant, Senhor, my Lord, não custa nada. doesn't cost you Se anything. aceitar Jesus como Senhor, Doesn't cost you accept se ser batizado nas our Lord águas. Jesus as Savior, to be Oh, water baptized. Tô falando com Or I am speaking with Nicodemus again. Tô falando com você. I am speaking with you. Eu tô falando com I você. am speaking with you. Que não foi batizado nas That was águas. not water baptized Que não yet. aceitou That Jesus. didn't accept Christ yet. Você acha que é tão simples? Do you think that is so simple? Mas é simplesmente isso aqui, ó. But it's simple to do that. É um salto. It's a jump, a step. É um salto. It's a step. Mesmo que você venha tropeçando. Even if you come almost falling, Mas você vem. but you must come. Mesmo que você venha tropeçando. Even if you are coming almost falling, Mesmo que você venha fumando. even if you are coming smoking, Mesmo que você venha bebendo. even if you are coming Mesmo que você drinking, venha usando drogas. even if you are coming Mas você addicted venha to pra dentro. drugs, but come, you must come to inside. Jesus disse: Jesus said, você tem que nascer de novo. you must be born again. Perguntou-lhe Nicodemos: And Nicodemus said unto him, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe? how can a man be born again when he is old? Can Verso- he enter the second time into his mother's womb? Verso 5. Verse 5. Jesus respondeu: Jesus answered, em verdade, verily, 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 te digo, I say unto que, thee, aquele que não nascer except a man da água, be born of the water, batismo de imersão. baptism of immersion. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5, Apostle Paul said in Romans 5, nós somos sepultados em Cristo we are buried e in ressuscitados com Christ, and Cristo. we are resurrected with Christ. Alguém pega um pouquinho de água Someone takes just a little bit of water e joga na sua cabeça and throws in your head e diz: agora você está and batizado. said, now you are baptized. Não. No. Não sepulta alguém We cannot bury someone com um punhado de with terra. just a little bit of dust of sand. Tem que cavar We must dig a hole e sepultar ele and we inteiro. must bury all the whole person. O batismo nas And águas the water é um baptism sepultamento is a burying, a de um homem burial velho, of the old man, uma mulher of the velha. old woman. é um Is a sepultamento burial do que estava morto. of what was dead. Quando é sepultado And when is buried através do through batismo, the water baptism, é is ressuscitado resurrected naquele exato in momento. that same moment. Gênesis diz, Genesis says, capítulo 1, chapter 4, que o Espírito de that the Deus Spirit of God pairava sobre a face das was águas upon the face of the waters, e havia trevas na face do and abismo. there was darkness in the face of the abyss. O homem estava em trevas, The man was in darkness. Nicodemos estava em trevas, Nicodemus was in darkness. mas quando ele desceu nas águas, But when he went down on the ele waters, foi and sepultado. he was buried, quando ele saiu, when he went back, ele respirou he breathed again, o fôlego de vida. the breath of life. O Espírito entrou The nele. Spirit entered on him. Jesus, Jesus, o seu Senhor, your Lord, fez o modelo. did the model, the Entrou no pattern. Rio Jordão, He entered into the Jordan sendo a River, salvação, even being the own salvation, não precisando de salvação, even not needing salvation, mas sendo a but salvação, being the own salvation. desceu nas águas, He went down into the waters. foi batizado, You were baptized. e quando ele saiu das And águas, when he get out from the o waters, Espírito de the Deus Spirit of God veio em forma de pomba came like a dove e pousou sobre ele. and stayed upon him. Por quê? Why? Porque o pombo It's because the dove é o símbolo is the symbol da correspondência. of the correspondence. Então o Espírito Then the Spirit trouxe do céu
brought from heaven a the mensagem message para dentro do coração to de Jesus. inside Jesus' heart. E começou o ministério de Jesus. Then Jesus' ministry began. Quando você When you nasce de novo, are born again, entra nas águas, and you go into the e waters, sai das and águas, you leave the o waters, Espírito the Santo Holy Spirit entra em você. enter inside of you, e essa palavra and this word que estava that oculta was hidden to you começa a ter vida para begins você. to have life to you. A palavra do pai para os The filhos. word of the Father to these children. O filho não reconhece a voz do The estranho, children cannot recognize the voice of the strange mas person. ele começa a familiarizar com a voz do seu But pai. the children begins to recognize the voice of his father. Você pega uma criança de 5 If you anos, take a child like 5 years old, tranca ela no quarto lock inside her e bedroom, fica do lado de cá and stays in the outside, e manda 100 mulheres, and you can command 100 women, cada uma chamar o seu filho. each one to call your child. O filho identifica The child can a identify voz da mãe, the voice of her mom, a voz do the pai. voice of her dad. Meu pai assoviava, My dad was just whistling. eu já conheci o assovio dele. I already knew his whistle. Papai está chamando. Dad is calling. Eu era familiarizado Because I knew how to recognize com o meu pai. my father. E quando você nasce de And novo, when you are born again, você começa a familiarizar. you begins to be familiarized, Com to seu pai. recognize your father. Você pega uma criancinha If you recém-nascida, take a newborn child, tira ela do colo da mãe take out from the mom's lap, e põe no colo de outra and you pessoa. put in someone's arms, Ele nem entende nada, he not even understands anything mas yet, ele começa a chorar. but he begins to cry. Ele só sente segurança He only feels safety no colo da mãe, inside her mom's mas ele não tem arms. conhecimento. But he doesn't know anything Mas yet. o cheiro da mãe, But the mom's smell, ele conhece he knows it. e sabe And knows que não está no colo da mamãe that he is not in his mom's arms pelo cheiro. because of the smell. E você And you ficou tanto no colo de Jesus stayed so much in Jesus' arms que você tem o bom that you have the good cheiro smell suave. and soft Cristo. of Christ. Quando você passa perto, When you are coming close to someone, passou cheio do Espírito. oh, someone full of the Spirit is here. Quando você relaciona com Jesus, When you are having relationship with Jesus, todo mundo sente o cheiro. everyone can smell it. Jesus passou, Jesus crossed, Nicodemos viu, Nicodemus saw, and he, tem cheiro de graça, there's the smell of the tem grace, cheiro de vitória, there's the smell of the tem cheiro de victory, glória, there's the smell of the tem glory, cheiro de there's alegria, the smell of the happiness, tem cheiro de vida. there's the smell of life. Ele saiu da He escuridão left the e darkness chegou junto com a and graça. came to the grace. E Jesus falou para And ele: Jesus spoke to him, você tem que nascer de you novo. must be born again. Quase que Nicodemo disse: Almost Nicodemus said, eu não estou preocupado com nascer de novo. I'm not concerned about being born Eu não te again. perguntei sobre o novo I nascimento. didn't ask you about the new birth. Eu quero saber dos I want milagres. to know only about the miracles. Eu não quero saber de ser crente. I didn't want to be a Eu só Christian. quero os milagres. I want only the miracles. E Jesus falou para And ele: Jesus told him, o que adianta what matters to você ter you? os milagres Have the miracles e ir com tripa e tudo para o inferno? and go, it's a Brazilian saying, and go with all your bowels to the hell. O que adianta? What matters to you? Eu estou te falando de algo mais importante do que milagre, I am Nicodemos. speaking to you something so much more important than the Eu miracles. estou te falando do I am nascimento, speaking about a new birth. do transportar das trevas About para a to be luz. transported from the darkness to the light. Verso 6. Verse 6. O que é nascido da carne And that which is born of the flesh é carne, is flesh. mas o que é nascido do Espírito And that which is born of the Spirit é Espírito. is spirit. Quando ele falou isso, And when he said that, a ficha caiu. he understood. Pá! Nicodemos, Nicodemus ficou maravilhado. was amazed, was marveled. Ficou completamente He was maravilhado. completely scared and marveled. E Jesus disse: And Jesus said, não te maravilhes. marvel not. Deu te dizer, That I said unto thee, agora que você entendeu, now that you understood, necessário need, é nascer de novo. you must be born again.
Agora que você entendeu. Now that you understood. Que você não tinha sido sepultado. That you was not buried before. Você não tinha nascido. That you didn't burn before. Então agora é necessário Now it's need to você you. nascer de novo. You must Não be te born maravilhe. again. Don't marvel that I said to you, Nicodemos, Nicodemus, quando você nascer de novo, when you were born again, o vento sopra the wind blows aonde quer where he wants, e ouve a sua voz, and listen to his voice. e não sabe de onde Doesn't vem, know where it came from, nem para onde and vai. not where it's going to. Ou seja, você vai ser This guiado. means that you will be guided. Olha eu aqui. Look me here. Se você falasse para mim, If you had spoke to me, ou alguém dissesse para or mim, if someone could have que eu ia atravessar spoken o to planeta me, that I could across the planet para pregar o to evangelho, preach the gospel, você é louco. you are crazy. Mas o vento But the wind sopra blows, e ouve a sua voz. and we only listen Não to his sabe de voice. onde vai, We doesn't know where it came para from, onde vem. not even where it's going to. Assim é todo aquele. And in that way, it's que é nascido do everyone that is Espírito. born of the Spirit. Aí você entra dentro Then you enter inside do avião de Deus. of God's airplane, O piloto é ele. and the pilot is Him. Você só senta e descansa. You only sit and relax Tá tudo bem. because everything is okay. Havia uma turbulência muito grande There was some turbulence, very e o strong, avião se batendo, quase despedaçando. and the airplane was crushing and shaking so much, almost being destroyed. Todo mundo rezando e orando. Everyone praying a lot. E tinha um garotinho There was one little boy there brincando com os brinquedos dentro do playing avião. with his toys inside the airplane, E as pessoas and the desesperadas people were desperate, perguntou para ele: asking him, por que você está brincando? "Why are you playing with your Você não está toys? preocupado? Are you not concerned about Ele disse, everything?" "Não." No, I am not. O papai é o piloto. My daddy is the pilot. Jesus vai responder a Jesus- pergunta de Nicodemos. Jesus will answer Nicodemus' question. Olha o que Jesus diz no verso 10. Look to what Jesus said in verse 10. Jesus respondeu: Jesus answered, Tu és mestre "Art thou a master of em Israel?" Israel Of Israel, e não compreende essas coisas? and knowest not these things? Ele pegou o mestrado de Nicodemos He took all the mastership of Nicodemus. Tu és mestre. You are a E não teacher, entende a isso. master, and you don't understand that. Nicodemos, os teus olhos Nicodemus, your eyes, ainda têm escamas. there are still scales. Os olhos de Paulo Paul's eyes tinham escamas. had scales. Enquanto não foi nascido de novo, During the time that he were not born as again, escamas não caiu. these scales didn't fall. Aí ele entendeu. Then he could understand. Aí ele pôde reconhecer Then he could Jesus Cristo know Jesus Christ como Senhor dele. as his Lord. Nicodemos ali Nicodemus there estava determinado was determined, a conhecer. determined to know. Verso 13. Verse 13. Jesus vai responder a pergunta sobre cura para Jesus Nicodemos. will answer the question about healing and miracles to him. Ninguém subiu ao céu, And no man hath ascended up to heaven, senão o que desceu do céu, but he that came down from heaven, o Filho do homem que está no céu. even the Son of the man which is in heaven. Agora, Nicodemos, Now, Nicodemus, eu vou falar para você sobre cura. I will speak to you about healing. Assim como Moisés In the same way that Moses levantou a serpente no deserto, lifted up the serpent in the wilderness, da mesma forma, in that same way importa must que o Filho do homem the Son of the man seja levantado, be lifted up, para que todo aquele for everyone that was, que nele crê or everyone that believed não on pereça him will not perish, e tenha a vida will eterna. have eternal life. Moisés, Moses, quando o povo pecou, when the people sinned, levantaram contra Deus e contra they Moisés, rose themselves against Deus Moses disse- and against God. God said, faça uma serpente, make a serpent coloca numa haste, and lifted up the serpent, e todo aquele que olhar para a serpente, and everyone that looks to the serpent, aquela haste era uma sombra de Cristo, that serpent da cruz de Cristo. was like
lifted up in a cross and was like a symbol of the cross. Aquela serpente seria uma representação de Jesus, That serpent would be like a representation, a symbol of Jesus porque a Christ. serpente foi amaldiçoada Because the serpent was cursed no jardim do in the Éden. Eden's garden. E Jesus And Jesus pegou a nossa maldição took our curse e cravou na cruz and com ele. grabbed on him on the Então cross. todo aquele que olhava no Then tempo de Moisés everyone that was looking in the time of Moses para a serpente to the serpent era curado was being healed do coronavírus. from coronavirus. Era curado de qualquer Was problema. being healed of any kind of problem. Hoje, Today, qualquer problema que você tem no seu any corpo, problem that you can have in your se body, você olhar para a cruz, if you look to the cross, você vai ver Jesus you will see Jesus there, crucificado no seu being lugar. crucified in your place. Entenda isso. You must understand Isso é that. profundo para This is você. so deep for you. Você tem na cruz, You have there on the corpo. cross one whole body. Deus deu a você God gave to you corpo substituto. one substitute, one spare body. Se os seus olhos não estão bons If your eyes are not good, e você for lá para a and cruz you go there in the cross, e pegar os olhos de and Jesus take que era Jesus' bom eyes that were good, e deixar os seus no and lugar, leave your bad eyes there in His você place, começa a ver diferente. you will begin to see in a different way. Se você tem um problema no seu If you coração have problem in your heart, e você vai para a cruz, and you go there in the cross, lá naquela cruz, there in the cross, Jesus Cristo Jesus Christ foi doador de órgãos. was donator of body parts. Tem um órgão para você. There is one new body part for Novinho. you, brand new. Se o seu carro If your car estragar, break, tem uma concessionária there is one car part store que tem uma peça that has a car part original original, para substituir brand new to be a spare, estragada. to change for the broken one. O seu problema Your problem é que você não consegue ver na cruz. is that you cannot see there in the cross. Deixa eu te contar algo. Let me share something to you. Eu estava chegando na igreja I was coming to church. e ia passando rápido. I was going fast. Tinha uma senhora sentada na There was cadeira one old lady seated in e a ela me chair, gritou: and she screamed, Pastor Célio, Pastor Célio, vem aqui. come here. E eu cheguei lá. I came. Ele estava com o joelho todo enfaixado She was with band-aids around her knee, e disse: Eu quero que você ore por mim. and she told me, I want you to pray for me. Eu falei: O que que houve? I asked, what happened to you? Ela disse: Eu estava na fazenda She said, I was there in the farm, e eu faço o serviço da and fazenda. I do some works there in the farm, E eu montei no cavalo and I was in the horse. e o cavalo caiu, The horse fall, colocou a pata num buraco. and the horse was with his foot inside the hole, E eu caí e quebrei o joelho and lá no I meio do fall and pasto. broke my knee there inside the pasture in the plantation. E eu fiquei lá por 4 horas. And I stayed there for almost 4 hours. Até que as pessoas foram lá me After saiu atrás de mim 4 hours, the people went after me. e me acharam. And they found me. Me levou para o médico. They brought me to a doctor. O médico falou: Não dá para The operar doctor você. said, I can't do the surgery on Está you muito inchado. because your knee is like inflamed. It's so big. Me deu remédios They gave me medicine para desinchar, to get a little bit better para tirar a dor, and to take out the pain, e esmagou todo o meu joelho. and smashed all my knee. O peso do cavalo caiu sobre o meu All joelho. the weight of the horse fall upon my knee. E eu quero que você ore. And I want you to pray. E eu perguntei para ela: And I asked her, A senhora crê? do you believe? Ela disse: Não. She said, no. Ué. Todo mundo que eu pergunto, But everyone that I ask, diga que crê. they always says that they believe. Mesmo sem crer. Even not believe, Eles even falam not que believing, they say, I believe. E essa mulher And this woman, já fala na cara. it's speaking in my face. Não creio. No, I don't believe. E agora? And now, Eu falei: Mas então o que eu posso fazer? Você não crê? what I am supposed to do if you don't believe? Ela disse: Mas você crê. She said, I don't believe, but you believe. Você é meu pastor. You are my pastor. Você é um homem de Deus. You are a man of God. Eu tenho visto os milagres que Deus I te am usa. seeing the miracles that God uses E eu não you creio. to do, and I don't Mas believe. você crê. But I know that you Então believe. você vai orar para Then mim. You will pray for Eu me. sou ovelha. I am a sheep. E é responsabilidade sua In this church, and me curar. it is your responsibility to heal essa- me. Eu falei: Essa mulher endoidou. This woman is crazy.
E eu fiquei, imagina a minha cara. Can you imagine my face? Eu nunca tinha visto alguém falar assim I antes. never saw or heard anyone speaking like that before. Eu estava numa saia justinha. I was in a very, very bad position. Ela não crê. She doesn't believe. Jogou a responsabilidade de mim. And she gave me her responsibility. Eu falei, não vai ficar assim não. I thought, no, this will not stay like that. Deus, God, eu trabalho I work pro Senhor. for you, Lord. Ela não crê. She doesn't believe. Eu também não creio. I don't believe as well. Um joelho desse tamanho, Her knee was so big, totalmente esmagado. completely smashed. Ela estava com as radiografias na mão. She was with all the x-rays in her hands. Todo moído o joelho dela. Completely crushed and smashed Eu and disse, eu também não broke. creio não. No, I don't believe as well. Aí o Espírito Santo me disse, And the Holy Ghost told me, fala para ela speak to her sobre o joelho de about Jesus. Jesus' knee. Eu tinha pregado sobre a cabeça, I had already preached before about Jesus' head, sobre o corpo de about Jesus, Jesus' body, mas eu nunca pensei but I never thought before em pregar sobre o joelho. to speak about Jesus' knee. E eu comecei a falar para aquela mulher. And I began to speak for that Naquele woman. momento, In that moment, o Espírito Santo the Holy Spirit me trouxe uma visão brought me like a vision do joelho de of Jesus. Jesus' knee, Eu comecei a chorar. and I began to cry. Eu me emociono, I always feel so full of emotions, o mesmo choro vem, and the same cry comes porque eu consigo enxergar because I am able even to see o joelho de Jesus. Jesus' knee Quando ele caiu com aquela cruz. when he fall with that heavy cross Tantas vezes. so many times, E o joelho sobre as pedras. and his knee falling upon the rocks on the ground, E a pele foi saindo. and all the skin was leaving his knee. Estava vendo o osso. We could even see his bones. Ele não conseguia mais caminhar. He was not being able to walk anymore. Eles tiveram que arrumar outro homem They had to find someone else para pegar aquela cruz. to take that heavy cross Porque ele não conseguia mais caminhar. because he was not even being able to walk Os anymore. joelhos dele His knees estavam em carne viva. was in living flesh. Completamente We could see the destruído. flesh, the bones completely broken. E eu comecei a falar para aquela And I mulher. began to speak to that woman. E nós começamos a chorar. And we began to cry E a glória together. de Deus And desceu. God's glory fall upon us. E eu dei uma ordem. And I gave an order. Seja curada. Be healed. Em nome de Jesus. In Jesus' name. E eu pulei nela. And I jumped E on nós her. fizemos assim. And we did like that. E nós pulamos And we jumped. e glorificamos a Deus. We glorified God. Eu consegui ver o joelho I could see the lá na knee cruz. there on the cross. Se você tem um problema nos rins If you have problems in your e você kidneys conseguir ver and you were able to see o rim de Jesus, Jesus' kidneys lá naquela cruz, there on that cross, o seu rim é sarado. your kidney will be healed. Essa era a serpente. This was the serpent Jesus estava that falando. Jesus was speaking about. Assim como In Moisés the same way that Moses levantou a serpente no lifted deserto, up the serpent on the da wilderness, mesma forma, in that same way, o Filho do Homem must the Son será of the Man levantado be lifted up, para que todo aquele for que nele every crê man that believes on him não pereça, don't perish mas anymore, tenha vida but eterna. have eternal life. Ele falou, vai ter a He vida said, eterna. it's coming the Vai eternal ser life, sarado and it e will vai be ter a healed. vida We will have eterna. the eternal life. Porque a vida eterna é essa, Because this is the eternal Deus life enviou o seu that Filho ao God mundo. sent His Son to the world. para que todo aquele que To nele everyone crê that believes on Him, viva para Deus, lives for God, viva a vida lives the eterna. eternal life. Enquanto você não enxergar, During the time that you are not able to see, você precisa ouvir as pregações, you need to listen to the preachings seu pastor, do of seu your líder, pastor, of your porque leader, ele vai pregar para você because he will preach to aquilo you que ele já enxergou. what he already saw. Se um dia If one day você tiver problema no seu joelho, you had problem in your knees, você sabe onde tem um joelho you novinho. know where there is a brand new knee for you. Você pode buscar You um. can go there and pick one for you. Mas eu quero terminar aqui. But I need to finish here now. Verso 17. Verse 17. Porque Deus amou o mundo. For God, Verso 16. 16. For God so De loved the tal world. maneira
in a so strong way que deu o seu Filho that he gave his only unigênito, begotten Son, para que todo aquele que nele crê that whosoever não believeth in pereça him should not e perish, tenha a vida eterna. but have everlasting Porque life. Deus For God enviou o seu Filho sent not his Son ao mundo, não para que into the world, o mundo fosse condenado, not to condemn the world, mas para que fosse salvo. but that the world through him might be saved. Agora eu vou entrar na parte final. Now I will enter in the final part. Não existe dois caminhos. There's not two paths. Se você não entregar a sua vida a Jesus, If you don't give your life to Jesus, não existe dois caminhos. there's no two ways. Só existe um There caminho. is only one way, one path. Só existe uma verdade. There is only one E truth. só existe uma vida. And there's only one life. A vida que Jesus te dá, The life that Jesus gives to you, o caminho que Ele te mostrou para a the eternidade, way that he showed you to the a eternity, verdade que Ele deixou escrita the para truth nós. that he left written to us. Se você não está vivendo no caminho, If you are not living in the way, se você não está vivendo na verdade, if you are not living the truth, se você não está vivendo na vida, if you are not living in the eu life, quero te convidar. I want to invite Vem you para esse caminho. today. Vem Come para to essa this verdade. way. Come to this path. Vem Come para to essa this vida. truth. Come to this Porque life. para você vir, Because for you to come, você estava num lugar. you were before in a E place eu vou te mostrar o lugar que você estava antes de Jesus. that I will show you now in which place you were before Jesus. Verso 19, Verse 19, verso 18. 18, I'm sorry. Quem nele crê He that believeth on him, não é condenado, it's not condemned. mas quem não crer But he that believeth not já está condenado. is condemned already. Essa pessoa não vai para o inferno, This person will not go to hell, já está. is already. Quem não crer em Jesus Who don't believe on Jesus já está. is already there. Não tem um outro caminho. There's no other way. O único caminho é The only Jesus. way is Jesus. Olha o que ele diz. Look what he says. Quem nele crer, He that believeth não on é him condenado, is not condemned. mas quem não crer But he that believeth not já, is already, agora, now, já está is condenado. already now condemned. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Agora presta atenção no Now pay 19. attention to the 19. A condenação é essa. And this is the condemnation, A luz veio ao mundo. that the light is coming to the world. Nicodemos foi atraído Nicodemus was attracted pela luz. by the light. A luz veio ao mundo. The light came into the world, Os homens amaram mais as trevas and men loved darkness more than light, do que a luz, rather than light, porque as obras deles eram más. because their deeds were evil. Todo aquele que pratica o mal, verso 20, Verse 20, for everyone that doeth evil aborrece a luz hateth the life, e não the vem light, para a luz, neither cometh into the para light, que as suas obras for his deeds não sejam should reprovadas. not be reproved. Mas quem vive de acordo com a verdade, But he that doeth truth vem para a luz, cometh to the light, a fim de que seja that his deeds may be claramente made manifest, manifesto nele as obras de Deus. that they are wrought in God. Ele quer He wants tirar você de lá. to take you out from there. Você You que já saiu de lá, that already left that place, anuncie announce para alguém to someone que está lá that is still there, e diga: venha, and speak, come vem para Jesus. to Jesus. Ele nos sara, He heals us, ele nos prospera,
makes us strive. Ele nos He transforma transforms us para que nós possamos ser for us to a be imagem dele, His image, natureza dele, His nature, arrastando o máximo grabbing as much more que já estava nas trevas, of people that were Pra already viva, on maravilhosa the luz. darkness to come to the wonderful light. Romanos 8 diz, Romans 8 says, a ardente expectativa da criação the earnest expectation of all creation aguarda a revelação waits the revelation dos filhos de Deus. of the children of God. Eu me revelar I reveal myself como filho. as son. Então, como filho, Then as son, o vento sopra, the wind blows, não sabe de onde doesn't vem, know where it came from, nem pra onde not vai. even where it's going Por to. onde eu for, Wherever I go, por onde você wherever for, you go, tem alguém there's someone que está nas trevas, that is in darkness, que você pode dar a mão, that you can give your hands dizer, and say, vem para a luz, come to the light, vem para a luz. come to the light. E quando você faz isso, And when you do that, sabe o que do you acontece? know what happens? O que você acha What do you think? que é tesouro no céu? That is a treasure in heaven? Imagine, Can you imagine? tesouro no céu, One treasure in heaven. aonde Deus está, A place where God is. aonde Jesus A está, place where Jesus is. aonde os anjos A estão, place where all the angels are. os arcanjos, querubins, os Where all the serafins. kinds of angels are. O que é tesouro? What is a treasure Nesse there lugar. in this place? Prata? Silver, Ouro? gold. O que é What is tesouro no céu? treasure in heaven? Cada pessoa Each person que eu pego na mão dele, that I take them by their hands. que eu me curvo, I bow myself. quanto maior eu for, As much bigger I was, mais eu tenho que me curvar. more I must bow down. Quanto mais eu conhecer, As much I know, mais eu tenho que me more curvar I must bow para buscar down aquele que não to conhece. seek who doesn't E know quando eu pego yet. este And when I pick this person E trago para and cá, bring here para Deus, to God, é mais ou menos assim. it's almost like that. Um pai A father pegou seu filho de 7 anos, was with his son, 7 years old, colocou uma camisa nele do time dele, gave him a shirt of his of the team, soccer team that he likes, e foi com ele para o estádio. and went with him to the soccer stadium. O menino com uma The bandeira, man was with a flag there. todo vestido como The jogador, boy was with a flag, wearing eles- clothes like a soccer player, e eles estão lá assistindo o and they jogo. were watching the game. No momento daquele, In that moment, acabou a luz. all the lights went gone. O pai The father perdeu a mão do seu lost filho the hands of his child, e ele ficou desesperado. and he was desperate. E houve tanta briga. There was so much fight in E the começou as stadium. pessoas a serem atacadas umas às outras. Everyone was attacking each E o filho other. dele de 7 anos. And his 7 years old E ele boy gritava, filho, was lost, and he was filho, screaming, son, filho, son, son, filho. son. E esse garoto não And the respondia. boy was not answering him. E ele está passando e gente passando And he perto was dele. walking, and a lot of people coming. E ele via uns com a cabeça machucada, He was seeing so many people hurt, outros sangrando. and other people bleeding. E o filho dele perdido no And meio da his son multidão. was lost among the No meio multitude. daquela guerra. Among all that war. Imagina se fosse o seu Can you filho. imagine if it was your son? A luz chegou, The light came back. ele estava prostrado, He was bound down, chorando copiosamente, crying so strongly, com a certeza no coração with one sureness in his heart, que eles teriam pisoteado aquela that they criança. could have stepped upon that child. De repente, After some while, enquanto ele estava com a cabeça baixa, when he was there with bound down, chorando, crying, ele escuta uma voz. he heard a voice. Papai. Daddy. Ele levantou a cabeça, He looked, viu um soldado he saw a soldier agarrado na mão do filho grabbing his child by his hands, e chegou para o pai. and came to the father. O senhor é o pai dele? Are you his father? Quando a luz acabou, When the light went gone, eu encontrei essa criança I found this no child meio das trevas. among the E eu darkness. protegi essa And I criança. protected Com a minha vida. this kid with my own life. Eu protegi I ela. protected this E agora eu child. te trouxe. And now I E brought está aí you o seu back. filho, Here is your são child, e salvo. sane and safe. E aquele homem And this man que estava com aquela criança that was with that child era um homem muito rico. was one very,
the father of the child was a very Supermilionário. rich man, a multimillionaire man. Quando ele viu que a criança estava bem, o pai viu. When the father saw that the child was good, was well, Ele was olhou para safe, aquele soldado looked to the soldier E disse: and você said, "You salvou meu filho. saved my son. Agora Now eu sou o dono I am the owner do ouro e da prata. of the gold and the O silver, universo inteiro of está nas all minhas the mãos. whole universe that is in my O meu hands. filho estava em trevas. My son that was in darkness E você se before, curvou, and you bowed down, arriscou sua própria you vida risked your own para life salvar o meu to filho. save my son. Agora Now você vai sentar do meu lado. you sit at my side. Você vai ser meu amigo You will be my friend para sempre. forever. Toda hora que você pedir, Whatever you ask, quando você pensar, when you think, quando você desejar, when you desire, você tem you have o meu nome my name para usá-lo. to use it Para qualquer mar for whatever se sea abrir na sua frente. open in front of you. Porque aquele meu filho Because my son estava that perdido was lost e agora foi and achado. now was found. Você trouxe a mim. You brought him to Então me. senta do meu lado, Then sit at my side porque você reconheceu a sua salvação, because you recognize your salvation, salvando alguém. saving someone. Amém? O homem mais humilde The most humble man é aquele que é capaz de se curvar is the one who is able to bow down para ajudar alguém to help someone a sair to leave do lugar que ele the estava. place where he was Eu before. estava perdido. I was lost. Eu estava sem Jesus. I was without Eu Jesus. estava vivendo uma vida I subhumana, was living a very Lá na poor, beira do bad rio. life in the edge of the river, sem expectativa de vida, without expectation to my life, enfermo, sick, sem nenhum dinheiro, without no money, uma pobreza muito with a grande. very poverty, with an Passando extreme fome. poverty, O Senhor hungry. foi lá. And our Lord went there Me pegou and took me by my e me hand tirou. and took me out from there. Agora Now que Ele me colocou aqui, that He put me here, hoje nós descemos today we Dos bow lugares down, mais pobres we do go Brasil. down in the poorest places in Brazil, e vamos salvar aqueles and we go to save the que people ninguém olha para that eles. maybe no one's look to them. Se você olhar nossas redes sociais, If you look, se você olhar nossas redes if you sociais, look to our social media, você vai ver you will see o quanto Deus tem nos levado how much God is guiding para us lugares tão to difíceis. places so hard to go. Nós temos nos curvado We are bowing us down para buscar alguém, to pick someone porque nós sabemos because we know que Jesus Cristo vai voltar. that Jesus Christ will come back, E o galardão and the reward que nós tiver no céu that we have on heaven vai ser pelas vidas will be for the lives que vão se salvar. that shall be saved. Quando você participa When you are participant da salvação das of pessoas, the people's salvation, é como um filme que ganhador de um it's Oscar. like the movie that won the Oscar. Assim que o filme termina, As soon as the movie finishes, fica quase meia hora. there is almost a half hour of credits. As pessoas The people que trabalharam naquele that filme, worked to that movie. quando chegar no céu, When we come back to heaven, Deus vai olhar em cada pessoa God will look to every que foi person salva na terra, that was saved on earth para ver se você está to naquela see salvação. if your name is written in the credits É of aí that salvation. que você vai receber seu That galardão. is the place É where you aí will receive your que você vai reward. receber tesouro no céu. There you will receive your treasures in heaven. Quem quer receber uma oração Who would like to receive a prayer para que você ganhe também alguém para Jesus? for you to win souls to Jesus as well? Para que Ele coloque na sua frente pessoas For Him to put people in front of you que não são salvas, that are not saved yet, para que você seja usado for por Ele you para to be salvar. used by Him to save them. É simplesmente a mão de um pescador, It's simply the hands of a fisherman, mas o poder é de Deus. but it's God power. É Ele que faz. He is the one who does. Ele vai trazer vidas até você. He will bring lives to you. Eles vão vir contar os problemas deles They will come to share their problems with you, e você vai falar da solução. and you will speak about the solution to them. E Jesus Cristo Jesus Christ é a solução is the solution da humanidade. of the mankind. Se você quer, If you want, é só